Pias com água quentinha. Conforto ideal para o inverno mais rigoroso. É o resultado de uma tecnologia brasileira: o aquecimento instantâneo de água. Tecnologia mais barata, eficiente e econômica do mercado. É muito mais eficiente que os demais sistemas de aquecimento de água, que demoram mais para esquentar e gastam mais água. A FAME tem papel de destaque no desenvolvimento desta tecnologia. São mais de 75 anos aprimorando sua linha de produtos, entre os quais se destaca o aquecedor para pias e lavatórios de banheiros e cozinhas. A instalação é prática e segura. Veja no passo a passo. O aquecedor vem com redutor de vazão ou economizador de água, redutor de 3/4 para meia polegada gás, canopla, seletor de temperaturas liga-desliga, bojo ou câmara de aquecimento, condutores elétricos, engate flexível de 40 centímetros, Nipple União, rosca de meia polegada gás, guarnições para vedação, dispositivo de rearme. Antes da instalação, você vai precisar de um conector, fita de vedar rosca, de uma chave de fenda ou uma chave Phillips e manômetro. Antes da instalação, é importante seguir algumas recomendações. Primeiro, verifique a altura da coluna d'água do aparelho em relação à caixa. Deve ser no mínimo de 2 metros e no máximo 20 metros, que é equivalente à altura de um prédio de 7 andares. Se a coluna estiver entre 5 e 20 metros, ou seja, com a vazão forte como em prédios de apartamentos, coloque o redutor de vazão. Se a coluna estiver entre 2 e 5 metros, com a vazão normal, como em casas térreas ou em sobrados, retire o redutor. Jamais faça ligação hidráulica diretamente com a rede pública, para não danificar o aparelho. Cheque também se o disjuntor está desligado, se a tensão ou voltagem do circuito é a mesma do aparelho, e se a bitola dos fios e o disjuntor ou fusível estão de acordo com a tabela de características técnicas. Importante: a instalação do aquecedor deve ser feita em circuito elétrico exclusivo e independente. Também nunca use plugs ou tomadas. Prefira sempre um conector. Observe as seguintes condições de instalação: em casas térreas, sobrados e colunas de até 20 metros. Em pia de cozinha ou lavatório, com torneiras saindo da parede ou do balcão, instale assim as saídas de água e a caixa de ligação elétrica. No caso de lavatórios e bidês, instale assim as saídas de água e a caixa de ligação elétrica. Se não for possível girar o aquecedor FAME para rosqueá-lo, use o Nipple União para facilitar a instalação. Abra o registro e deixe a água correr para remover resíduos na tubulação. Verifique o diâmetro. Deve ser meia polegada gás. Caso seja 3/4 de polegada gás, use a redução. Aplique a fita de veda rosca no nipple de entrada. Enrosqueie o aquecedor com as mãos, apertando com cuidado. Ao completar e antes de começar a instalação elétrica, abra o registro e deixe a água escorrer por alguns segundos. Essa operação é importante. Ao encher o bojo, você evita a queima da resistência. Em seguida, passe os condutores elétricos pela placa. Ligue os cabos utilizando o conector em circuitos fase neutro. Use o cabo branco, conectado à fase, e o azul ao neutro, nos circuitos fase-fase.
Não há esta distinção. O cabo verde-amarelo deve ser ligado ao aterramento. Tampe a caixa com a placa e parafuse. A operação é simples, mas desde que seguindo alguns cuidados. Só troque de temperatura com o registro de água fechado. Toda vez que usar o aquecedor, abra uma quantidade de água suficiente para ligar a resistência. Em seguida, aumente o volume de água. Se o aquecedor for instalado com misturador, abra sempre em primeiro lugar o registro de água quente para controlar a vazão e chegar à temperatura desejada. Só depois, abra o registro de água fria, caso esquente demais. Ao fechar o registro de água, o aquecedor FAME deixa de funcionar, mas continua conectado ao circuito elétrico. Se o aquecedor não for utilizado por um bom tempo, como numa viagem de férias dos moradores, o ideal é fechar o registro de alimentação. Na volta, deve ser acionado o dispositivo de rearme. Coloque a chave seletora na posição liga, abra o registro para a circulação de água pelo aparelho e com uma chave de fenda pequena, pressione o dispositivo de rearme. Esse procedimento é para destravar o pistão em locais de baixa pressão de água e pode ser feito também no caso do aquecedor não ligar. Importante: antes de religar o circuito elétrico, abra o registro e deixe a água escorrer por alguns segundos. Pronto! Agora é só religar o circuito elétrico e aproveitar do conforto e praticidade que o aquecedor FAME proporciona nas casas onde é instalado.